Gente, tudo bem? Hoje vou apresentar a introdução e a conclusão do meu trabalho de conclusão de curso, que é otimização e tradução de redes neurais multilayer Perceptron para hardware, um comparativo entre uma ferramenta própria e a ferramenta HLS for Machine Learning. Então, uma introdução. As redes neurais em hardware dedicado é um campo de pesquisa atual que visa que as redes neurais consigan ser executadas sem a dependência de servidores, principalmente que seja fácil, funcional e econômico, o que é muito crítico em aplicações como IoT ou carros autônomos, aqui que vem um problema de pesquisa e justificativo. Existem duas formas de implementar as redes neurais em hardware: a síntese de alto nível, do inglês High Level Synthesis, ou a síntese direta de RTL. São duas filosofias de design bem diferentes, já que uma usa uma abstração de mapear algoritmos de C para uma linguagem de descrição de hardware, já a síntese direta traduz modelos diretamente para a linguagem de descrição de hardware, e uma das principais diferenças está na interpretabilidade do código gerado, a delimitação do escopo. Então, o estudo comparativo de desempenho entre duas abordagens de geração automática de hardware, o foco em redes neurais multilayer Perceptron, o HDL traduzido será sintetizado no Vivado, e como métricas está o uso de recursos, frequência máxima de operação e taxa de acerto em função do número de bits. Como objetivo geral, você tem a fazer uma comparação entre as duas abordagens de tradução de hardware. De forma específica, implica implementar redes neurais usando datasets de referência clássicos como XOR ou IRIS, com ambas abordagens, comparar o desempenho usando as métricas definidas e avaliar o impacto da quantização em ambas ferramentas, já que isso aí é um critério interessante devido ao controle das operações de ambas abordagens. O PD é organizado em 5 capítulos, onde o capítulo 1 tem uma introdução que contextualiza a aceleração de redes neurais em FPGAs. Capítulo 2 tem uma fundamentação teórica que envolve as redes neurais e os princípios da síntese de hardware, tanto do High Level Synthesis como da síntese direta. Já no capítulo 3 está a metodologia, que envolveu treinamento de redes neurais no TensorFlow, síntese de hardware usando ambas ferramentas e avaliação das métricas. Já no capítulo 4, assim, os resultados observados é que o consumo de potência é semelhante, o mapeamento dos recursos é diferente e a interpretabilidade do código gerado é muito diferente. Já no capítulo 5, que eu vou mostrar um pouco no próximo slide, já é sobre a conclusão e trabalhos futuros. Desse trabalho é possível concluir assim, comparando ambas ferramentas, principais diferenças é o foco. No caso, uma ferramenta customizada, ela foca no funcionamento da rede neural. No caso, ela mapeia o gráfico computacional. A síntese de alto nível, ela mapeia operações, ou seja, a ferramenta que faz isso, ela não entende se um filtro ou uma rede neural. Ela só mapeia as operações e gera um código funcional, mas nem sempre é fácil de interpretar. Normalmente, praticamente impossível, dependendo do caso. É, diferença importante é a síntese direta permite um controle mais granular da quantização, dando uma maior resiliência a quantizações mais agressivas e, em consequência, podendo implementar o modelo de uma forma mais enxuta, sem tantas perdas. Claro que isso é especialmente válido quando se trata de redes neurais maiores. Com síntese direta, a latência e o throughput é determinístico, já que
A latência é o número de ciclos que um neurônio tem para processar, vezes o número de camadas, e o throughput basicamente implica que a cada vez que um neurônio recebe, dá uma saída, é que tem uma nova saída, dito de uma forma melhor. A latência de um neurônio é 7 ciclos de clock na ferramenta própria. Então, a cada 7 ciclos de clock, uma nova saída aparece na rede. Já no caso do HLS for Machine Learning, a latência e o throughput não são determinísticos, depende da ferramenta de síntese, em como entende as operações. Já para trabalhos futuros, eu posso sugerir implementar as redes neurais usando a abordagem de síntese direta, usando um PDK, medindo as métricas utilizadas nesse trabalho, mas visando encontrar melhor relação entre número de bits e taxa de acerto para o uso eficiente de recursos em BASIC. Isso é especialmente interessante, já que fazendo dessa forma, não há limitações como o número de pinos, que é algo que acontece em FPGAs. Quando eu digo número de pinos, tipo, a ferramenta vai conseguir gerar a rede neural, mas um eventual bloco de transformação serial ou paralelo não é tão complicado de implementar posteriormente, depois de ter feito a rede. Também explorar a síntese direta em outras arquiteturas, como redes convolucionais e redes recorrentes. No caso, redes recorrentes, de preferência LC-STUs. Também desenvolver uma ferramenta de síntese direta, que gera um HDL que trabalhe com arquiteturas que reutilizem recursos, que de repente não precisa ser tão paralelizado o processamento. Claro que depende bastante da aplicação. Bom, muito obrigado.